do texto sagrado. Deuteronômio, capítulo 10. Eu falei Deuteronômio, capítulo 10. Quais os versículos que eu disse? É 12 e 13, tá bom? 12 e 13. Deuteronômio, capítulo 10, versículos 12 e 13. Vamos ler esta palavra para a nossa meditação. Aleluia! Aleluia! Ouvintes da Capixaba, aceitem a paz do Senhor Jesus. Nós vamos à leitura deste texto sagrado para a ministração da palavra de Deus. Já encontraram? Diz amém. Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 e versículo 13. Diz assim o texto sagrado: Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos. Aleluia. Que hoje te ordeno para o teu bem. Amém? Curve a sua cabeça. Aleluia. Fechem os teus olhos e ore comigo dizendo: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna da nossa aceitação. Senhor, abre a minha mente para eu compreender a tua palavra. Renova a minha mente. Aleluia. Amém. Amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Pessoas, coloquem as mãos, batam as palmas e glorifiquem a Jesus. Aleluia. Glória. Vamos melhorar. É para Jesus. Isso, glorifiquem a Senhor. Aleluia. Queridos e amados irmãos, aqui está o texto sagrado da Santíssima Palavra de Deus, para a partir desse texto eu entregar para vocês a palavra que Deus colocou no meu coração hoje pela manhã. O que é que Deus espera de nós? Em toda a Bíblia Sagrada, Deus vem dizendo o que é que Ele espera de cada um de nós. E aqui neste texto sagrado, em Deuteronômio, capítulo 10, versículos 12 e 13, o Senhor Deus está falando com o seu povo. E se Ele está falando com o seu povo, certamente Ele está falando conosco. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor de ti espera? Senão que temas ao Senhor teu Deus e que ande em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, e que guardes os mandamentos do Senhor e os estatutos que eu hoje te ordeno para o teu bem. Aleluia. É a palavra de Deus. Meus queridos e amados, a vontade de Deus está revelada nas Escrituras Sagradas.
Os mandamentos de Deus Aleluia. são o código moral e espiritual do reino de Deus, que está fundamentado no amor, na misericórdia e na justiça. Os preceitos de Deus são válidos para todas as culturas e épocas e continuam válidos para toda a humanidade nos dias de hoje. Nas bem-aventuranças do Sermão da Montanha, lá no capítulo 5 de Mateus, Jesus ampliou e aprofundou o sentido dos princípios morais e espirituais do seu reino. Qual deve ser a nossa resposta à revelação que Deus fez da sua vontade para nós? Deus amorosamente nos oferece a sua graça e nos mostra o seu caminho e quer que nós andemos no seu caminho. Mas a pergunta é esta: o que é que Deus espera de nós? Em primeiro lugar, quero dizer a vocês que, à luz da Bíblia Sagrada, Deus espera de nós gratidão. Diga comigo: gratidão. Gratidão. Uma das coisas que muito agrada a Deus é a nossa gratidão a Deus. Deus quer que tenhamos um coração grato, independentemente do que aconteça ou do que está acontecendo. Pois a Bíblia Sagrada diz que nós, como filhos de Deus, devemos dar graças por tudo, mesmo que a situação não esteja sendo favorável, mesmo que as coisas não estejam acontecendo da forma que nós planejamos. Aleluia. Deus quer que nós sejamos gratos a Ele. A Bíblia Sagrada mostra que a ingratidão é uma das maiores causas de nós não recebermos o bem maior de Deus. Foi justamente a ingratidão que manteve o antigo Israel preso no deserto por vários anos. E a primeira geração daquele povo não pôde receber o bem maior de Deus, porque não tinha um coração grato diante de Deus. Pois Deus havia tirado aquele povo da escravidão no Egito com braço forte por intermédio de Moisés e Arão. E para tirar aquele povo do Egito, Deus operou grandes prodígios no Egito na frente dos egípcios. Aleluia. E com o braço forte Deus liberta o antigo Israel da escravidão do Egito. Mas na caminhada através do deserto, o povo foi ingrato, o povo não teve um coração grato para com Deus. E por esse motivo, aquela primeira geração que saiu do Egito não pôde receber o bem maior de Deus devido à ingratidão. Quando a gente lê lá no capítulo 17 de Lucas, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo curando 10 homens leprosos. Aleluia. Aqueles 10 homens leprosos foram purificados da lepra. 9 eram da comunidade judaica e um era fora da comunidade judaica, ou seja, um deles era estrangeiro. 9 fazia parte do povo de Deus e um não tinha nada a ver com o povo de Deus. Quando Jesus cura os 10, a Bíblia fala que 9 deles, inclusive os 9 que eram da comunidade judaica, se foram e não voltaram nem para agradecer a Jesus. Mas aquele único que não fazia parte
da comunidade judaica, ele voltou com um coração grato, e porque ele voltou com um coração grato, agradecendo a Deus, ele recebeu o bem maior de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Quando ele voltou para agradecer a Deus, Jesus Cristo disse: foram 10 os limpos, foram 10 os purificados, onde estão os 9? E Jesus disse: não houve quem voltasse para agradecer a Deus, senão esse estrangeiro. E Jesus disse para ele: a tua fé te salvou. Então veja que ele, além de receber a cura do corpo físico, ele recebeu o bem maior de Deus. Porque o bem maior de Deus não é a cura física. O bem maior de Deus não é o carro do ano. O bem maior de Deus não é uma mansão. O bem maior de Deus não é nada que você possa receber materialmente falando. O bem maior de Deus é a salvação da alma. Aleluia! O bem maior de Deus é o nome escrito no livro da vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Muitas vezes nós perdemos o bem maior de Deus porque não somos gratos ao Senhor. Quantas pessoas que são abençoadas na igreja, são curadas na igreja, recebem bênçãos na igreja e depois que são abençoadas, esquece da igreja, esquece de Deus. Recebeu algo de Deus, mas não recebeu o bem maior de Deus. Quantos são curados, mas não são salvos? Então, uma das coisas que Deus espera de nós é a nossa gratidão. A segunda coisa que Deus espera de nós é que nós não temamos as aflições deste mundo. Deus não quer que você tema as aflições deste mundo. Isto é, não fique excessivamente preocupado com as aflições deste mundo. A preocupação excessiva sempre rouba a nossa paz. E o apóstolo Paulo sabia disso quando ele disse que as aflições deste tempo presente não se compara com a glória que nos há de ser revelada. Aleluia! Glória a Deus! Não fique excessivamente preocupado com as aflições deste tempo presente, porque essas preocupações roubam a paz de nossos corações e impede-nos de ver a mão de Deus operando em nós. O escritor dos Salmos 34, ele diz o seguinte: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Aleluia! Veja bem, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. A questão é que muitas vezes Deus nos livra não das aflições, Deus nos livra nas aflições. É verdade. O Senhor Jesus, Ele nos advertiu dizendo, está escrito no cânon sagrado, Ele disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas é para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus manda que a gente tenha bom ânimo em meio às aflições deste tempo presente. Então vamos deixar de focar nas aflições, nos problemas, e vamos entregar as nossas preocupações a Deus.
Pedro falou sobre isso em 2 Pedro capítulo 5, versículo 7, quando Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação, Aleluia. porque ele tem cuidado de vós. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, maravilha. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Nós já vamos ler este versículo. Se nós olharmos para Deus e lançarmos sobre Ele as nossas ansiedades, somente assim os nossos corações terão paz. Caso contrário, nós vamos nos afligir nós mesmos com as nossas preocupações excessivas. Deus quer que haja paz em nossos corações. Aleluia. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Olha o que a palavra diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, olha aí, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia. Então, primeiro a palavra diz para não estarmos ansiosos por coisa alguma desta vida. Indiferente desta palavra, tem muitos crentes entrando em crise de ansiedade, por causa dos problemas, por causa das crises, por causa das aflições deste tempo presente. E tem ficado excessivamente preocupado, e essas preocupações têm tirado a paz de seus corações. A palavra manda não ficarmos ansiosos com coisa alguma desta vida, e assim a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Deus é contigo, creia nisso. Deus é contigo, acredite. Aleluia. Ora, quando a palavra fala no capítulo 34 de Salmos que muitas são as aflições dos justos, mas que Deus nos livra de todas elas, é a palavra de Deus quem está dizendo. O problema nosso, repito, é que às vezes nós queremos que Deus nos livra das aflições e não nas aflições. E enquanto nós estivermos neste mundo, pisando nesta terra contaminada pelo erro, pelo pecado e pela imoralidade, nós teremos problemas, teremos lutas, teremos aflições. Mas a palavra diz que o Senhor nos livra. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou na cova. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente. Deus não os livrou da fornalha, mas livrou na fornalha. Aleluia. Talvez você está como se estivesse numa cova de leões, lutas, tribulações, crises, aflições. Talvez você está como se estivesse numa fornalha de fogo ardente. Mas é dentro da fornalha que Deus prova que Ele é Deus na sua vida. É dentro da cova de leões que Deus vai provar para você que Ele não te deixou, que Ele está contigo. Então, a primeira coisa que Deus espera de nós, que nós sejamos gratos a Ele.
Segunda coisa que Deus espera de nós, que nós não temamos as aflições deste tempo presente. E a terceira coisa que Deus espera de nós é que nós confiemos inteiramente nele. Isto fala de fé e longanimidade. Nós precisamos crer nas promessas de Deus. Aleluia. O maior desejo de Deus é ter um relacionamento conosco. E Ele usará cada situação para nos aproximar dele, mesmo que essa situação seja dolorida para nós. O maior teste da nossa confiança é quando Deus promete uma bênção e nós não temos, e nós temos que esperar sem saber quando é que isso vai acontecer. Entre a promessa e o cumprimento, Davi esperou 13 anos. José esperou mais de 20 anos até ser governador do Egito. O processo foi longo. Não é que as coisas de Deus precisam ser demoradas, mas é que entre a promessa e o cumprimento existe o fator tempo. E o que Deus espera de nós é que confiemos e aguardemos com paciência nele. Se nós confiarmos inteiramente e aguardarmos com paciência nele, pode ter certeza que vai acontecer o que Deus quer que aconteça no tempo certo, na hora certa, e na hora dele vai acontecer. Glória a Deus. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Quando nós lemos Hebreus capítulo 6, versículo 15, ali a Bíblia diz que quem vai herdar as promessas de Deus são aqueles que têm fé, confiança e longanimidade. Você já percebeu como é fácil a gente perder a paciência? Eu falava hoje de manhã, me lembro que quando eu cheguei em Porto Alegre, há mais de 30 anos atrás, para pastorear a igreja de Porto Alegre, no início eu só conhecia a rota da minha casa para a igreja, não conhecia ainda a cidade de Porto Alegre. Estava recentemente na cidade e eu só conhecia a minha rota da minha casa para a igreja. Certo dia, levantei pela manhã, peguei o carro e fui ministrar no culto de manhã. O trânsito estava lento, estava fluindo, mas com lentidão. Eu perdi a paciência no trânsito porque estava muito lento. E eu então saí da rota e fui procurar um outro caminho para sair daquela lentidão. O que aconteceu? Me perdi e demorei 3 vezes mais do que eu ia demorar naquela lentidão. O fato de eu sair da rota só trouxe prejuízo para mim. Se eu continuo na rota, eu não tinha me atrasado tanto, mas porque eu saí da rota, me perdi, me atrasei 3 vezes mais do que se eu tivesse ficado na rota. A gente perde a paciência fácil. Coisa mais fácil é você perder a paciência. E todas as vezes que nós perdemos a paciência, a gente sai da rota. E sair da rota não é um bom negócio. Isso acontece também em nossa vida espiritual, quando as promessas de Deus não estão se cumprindo no tempo em que nós esperamos.
A tendência, se a gente não tomar cuidado, é a gente perder a paciência e sair da rota. Vai ser prejuízo. Nós, muitas vezes, achamos que podemos ajudar Deus a encontrar um outro caminho. E queremos adiantar as coisas. Nós não podemos ajudar Deus. Nós precisamos esperar em Deus. Foi isso que aconteceu com Abraão. Quando você lê a história de Abraão, você tira lições maravilhosas, essenciais e sobrenaturais da fé de Abraão, um homem considerado o rei da fé, amigo de Deus, mas teve um momento na vida de Abraão que Abraão perdeu a paciência. Deus havia prometido a Abraão um filho, mas nada do filho chegar. Mas se Deus prometeu para Abraão, ia chegar na hora determinada por ele. Abraão tinha a promessa do filho, mas nada do filho chegar. Abraão perde a paciência. Em comum acordo com Sara, sua esposa, ele deita-se com a sua serva e tem um filho. E aquilo trouxe problema seríssimo para Abraão, para o antigo Israel, e até hoje Israel está enfrentando problemas em consequência desse filho que Abraão teve com a sua serva. A partir daquele filho nasce um povo inimigo de Israel, e até hoje faz guerra contra Israel. Então o resultado foi desastroso. Mesmo o Abraão, homem de Deus, amigo de Deus, um homem de fé, considerado o rei da fé, mas ele teve o seu momento de desequilíbrio, porque Abraão também era humano como eu e você. É por isso que Deus, para resolver o problema do pecado, ele teve de enviar o seu filho Jesus, porque não tinha outro para resolver o problema do pecado. Porque para resolver o problema do pecado tinha de ser alguém sem pecado. Não podia ser Abraão, porque Abraão também pecou. Não podia ser Isaac, porque o Isaac também errou, falhou. Não podia ser Noé, porque Noé também teve o seu momento de fraqueza. Elias, Eliseu, os apóstolos, todos teve seu momento de fraqueza. Então, para resolver o problema do pecado, Deus enviou o seu Filho unigênito. Aleluia! Sem pecado, se fez homem. Glória a Deus! E ele sim, sem pecado, resolve o problema do pecado. Glória a Deus! Aleluia! Quando Abraão perdeu a paciência, o Senhor ficou 10 anos sem falar com Abraão. Foram mais 10 anos de espera até que Isaac nascesse. Infelizmente, muitos de nós agimos assim, e isso está registrado na Bíblia Sagrada, exatamente para a gente tomar cuidado e não agir de forma precipitada. Às vezes deixamos de receber grandes bênçãos de Deus por causa de nossas precipitações. Às vezes a gente perde a paciência e sai da rota. E quando a gente sai da rota, na vida espiritual sempre é prejuízo. Sempre é prejuízo. Então fazer o quê? Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes
paciente na tribulação e perseverai na oração. Faça isso. Aleluia, glória, faça isso. Alegrai-vos na esperança. Há uma esperança viva no seu coração. A vida terrena é passageira. Aleluia. Jesus um dia voltará e nos levará para a sua glória. Lá onde a palavra diz que não haverá clamor, não haverá morte, não haverá lágrimas, Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais tribulação, nem perseguição, nem aflição, nada destas coisas. Esse dia está chegando. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Aleluia. Então, Deus espera de nós. Ele espera que sejamos gratos. Ele espera que não temamos as aflições deste tempo presente. Ele espera que confiemos inteiramente nele. E a quarta coisa que Deus espera de nós, Deus espera solidariedade. Diga comigo, solidariedade. Solidariedade. Solidariedade anda de mão dada com o amor ao próximo, com o estender a mão. É se colocar no lugar do próximo. Vivemos um mundo egoísta, onde cada pessoa pensa em si mesma. Mas Deus espera que nós sejamos solidários um com os outros. Em Hebreus capítulo 6, versículo 10, o que a palavra do Senhor diz? O que é que o escritor aos Hebreus fala no capítulo 6, versículo 10? Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. O escritor aos Hebreus está falando aqui de solidariedade. Está dizendo que Deus não se esquece, Ele não está esquecido do nosso trabalho, do nosso amor ao próximo, do estender da nossa mão ao próximo. Ele quer que nós andemos de mãos dadas, um se colocando no lugar do outro, um estendendo a mão para o outro. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9 ao versículo 10, o que a palavra diz? O que Paulo fala em Gálatas 6, 9 ao 10? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, em outra tradução, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, e principalmente aos domésticos da fé. Aleluia. Então Deus quer que nós façamos o bem um para o outro. Deus quer que nós amemos uns aos outros. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade de fazer o bem, façamos o bem a todos. Jesus fala em João capítulo 13, versículo 34. Jesus fala isso para os seus discípulos em João 13, 34. Ele diz: um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis.
É assim que Deus quer que nós vivamos, em comum acordo, em união. Deus quer que nós amemos uns aos outros. Deus quer que nós estendemos a mão um para o outro. Deus quer que nós sejamos solidários. Deus gosta da solidariedade. Aleluia. Seja solidário com o seu irmão, com a sua irmã. Vamos estender a mão. A Bíblia Sagrada fala que Deus não se deixa escarnecer, pois tudo aquilo que a gente semear, nós vamos colher. Se você semeia o bem, você vai colher o bem. Aleluia. Você semeia amor, você vai colher amor. Você semeia coisas boas, você vai colher coisas boas. Em quinto lugar, Deus espera de nós submissão e santidade. Diga comigo, submissão e santidade. Muitas pessoas querem seguir a Cristo, mas não querem abrir mão do pecado. Isto não é possível. Seguir a Deus, seguir a Cristo, sem abrir mão do pecado, não é possível. Para servir a Deus, nós precisamos abrir mão do pecado. Precisamos estarmos dispostos a abandonar o pecado. O pecado nos separa de Deus. Ele é como um veneno que adoece a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. O pecado é um cancro maldito que corrompe a sociedade e seus costumes. A Bíblia fala, lá no capítulo 59 de Isaías, que o pecado faz uma divisão entre nós e Deus e encobre o seu rosto de nós para que não nos ouça. Romanos 6, 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o pior é que a palavra diz que depois que nossos primeiros pais pecaram, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Jesus Cristo veio para resolver exatamente este problema, para que nós nos arrependamos dos nossos pecados, reconhecemos, confessamos e abandonamos e nos reconciliamos com Deus. Aleluia. E passamos a santificar a nossa vida em submissão. Aleluia. Deus quer que vivamos uma vida consagrada, separada de tudo que nos atrapalha a ter comunhão e relacionamento com Deus. Aleluia. E o que nos atrapalha a ter comunhão e relacionamento com Deus é exatamente o pecado. É preciso vencer o pecado. E para vencer o pecado, você precisa vencer a sua carne, o seu eu, vontades, paixões e sentimentos. Em Mateus 26, 41, Jesus disse assim: vigiai e orai, para não cair em tentação. Vigiar é uma atitude nossa, é nós quem devemos vigiar e orar. Vigiar e orar significa que precisamos ao mesmo tempo buscar força em Deus para vencer o pecado. A vigilância e a oração é uma parceria que, levada a sério, funciona. Se você orar e vigiar, vai funcionar muito bem. Você vai ter uma vida de submissão e santidade na presença de Deus. O que a palavra diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2? Aleluia. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas,
e o pecado que tão de perto nos rodeia. Deixemos, é para deixar. Olha só, vamos lá de novo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E agora olha aí, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quem quer viver em santidade e em submissão a Deus, cumpre com esta determinação. Deixa o pecado que tão de perto te rodeia e corre com paciência a carreira que vos está proposta. Então Deus espera de nós submissão e santidade. Voltando aqui ao texto que nós lemos para encerrar aqui. Olha a palavra de Deus falando. Deus falando conosco. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor de ti espera? Senão que temas ao Senhor. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é se aproximar de Deus, é reverenciar Deus, é adorar Deus, é viver uma vida de santidade e submissão ao Senhor. Então, olha, Deus espera que nós sejamos tementes ao Senhor, que andemos nos seus caminhos. Andar no caminho de Deus é caminhar rumo à eternidade na glória. Andar no caminho de Deus é não trilhar o caminho que leva direto para o inferno. Andar nos caminhos de Deus é estar com Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a ponte, Ele é o acesso a Deus. É através dele que nós chegamos. Aleluia! Que nós tememos ao Senhor, que andemos nos seus caminhos e que amemos o Senhor, que o ames. Como é que a gente prova que a gente ama a Deus? João capítulo 14, versículo 21, ali está a prova. Jesus fala: aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então dizer assim, eu amo Deus, é muito superficial. Qualquer pessoa pode dizer que ama a Deus sem amar. Então Jesus fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Que o ames e que sirvas ao Senhor. Quem é que serve o Senhor? Quem é servo dele? E quem é servo de Deus aqui? Servo e serva de Deus. Aleluia! Aleluia! E que nós guardemos os seus mandamentos e os seus estatutos, conjunto de regras. Que Deus nos abençoe. Aleluia! Que o Espírito Santo possa falar melhor em nossos corações. Curve a sua cabeça e diga assim: meu Deus, obrigado pela sua palavra. Guarda-me debaixo desta palavra